queria falar de uma coisa muito básica com vocês nesse texto. Desde o começo da semana, Deus vem falando comigo sobre algo muito específico. E terça-feira eu escrevi sobre o que eu ia pregar aqui hoje e amanhã, inclusive. Porque quando eu sei que eu vou pregar, Deus me fala algo e eu sento e começo a escrever. Não de uma forma que dê para pregar, mas eu escrevo muita coisa que Deus vai me falando, que eu vou encontrando na Bíblia. E daquilo depois eu tenho que arrumar uma forma de transmitir. E de ontem para hoje, essas duas palavras se misturaram de uma forma que eu vou ter que tomar cuidado, na verdade, para conseguir separar isso hoje e amanhã. Porque se a gente não tivesse uma liturgia de que domingo tem que ter culto de manhã e tem que ter uma pregação de manhã, vocês iam ouvir tudo hoje e tudo junto, porque é tudo uma coisa só. É tão básico o que eu vou perguntar para vocês, mas na verdade a gente cai por causa dos princípios, a gente não cai por causa dos frutos. Você não cai porque o fruto é ruim, você cai porque o princípio está ruim e gera frutos errados. E porque princípio a gente deixa para lá. Eu lembro quando eu era pequeno e eu jogava futebol numa escolinha de futebol. Era a diversão que a gente tinha, era a escolinha de futebol. E ninguém queria fazer aula de técnica. Dia de aula de técnica ninguém queria, todo mundo queria o dia de jogar. Dia que era para ficar treinando passe, treinar chute, eu não queria, nenhuma criança queria, porque a gente queria jogar. Então o que a gente fazia? A gente desperdiçava aquilo. Mas é engraçado, tem coisa que marca a nossa vida, né? Eu lembro que um dia um professor deu uma aula de uma coisa que normalmente se faz no futebol, que é passar, uma coisa que ele ensinou lá. E depois de velho, e eu gostei daquilo, e depois de mais velho, sempre que eu ia jogar bola, eu fazia aquilo, porque aquilo cravou em mim. Então aquilo, na hora de aplicar, eu conseguia fazer aquilo com muita facilidade. Mas o que normalmente a gente faz, a gente não quer saber dos princípios, a gente quer saber da prática. E por isso que a gente não consegue fluir depois na prática, a gente anda travando. Porque como crianças, a gente quer saber do que vai ser aplicado na minha vida e vai me dar resultado. Você quer ver uma coisa? Quando aqueles homens chegam para Jesus, para pensar nisso. Jesus falava por parábolas. E quando ele falava por parábolas, ninguém entendia nada. E mesmo assim ele continua pegando parábolas. Mas ele não quer que as pessoas entendam? Não. Ele não quer os interesseiros perto dele. Ele pregava de um jeito que no púlpito ninguém entendia nada. Sabe quem entendia? Quem depois do púlpito tinha intimidade com ele. Ele ia lá e traduzia as parábolas. O entendimento acontecia para quem era íntimo e não para quem sentava para assistir ele. Então uma multidão acompanhou Jesus. Uma multidão de discípulos acompanhava Jesus. Sim, quem é que assimilou conhecimento para transformação? Quem tinha intimidade fora do púlpito, não no púlpito. Por quê? Porque tem um princípio dizendo assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o respeitam. E temor é uma palavra difícil no português, né? Porque a palavra temor, ela é próxima de medo. E temor tem um pouco disso, no sentido de manter um certo lugar. A gente não tem uma palavra que possa explicar temor a não ser próprio temor. Deus fala: minha intimidade é para quem não vai entrar na minha tenda e arrancar minha roupa como o filho de Noé fez. É para alguém que entra na tenda sabendo até onde pode ir e sabendo que está num lugar diferenciado. E é para esses que Jesus dava a explicação do que estava sendo pregado. O restante sentava na frente de Jesus e falava: prega aí. Ele pregava, eles anotavam e saíam dali e iam tentar replicar. Sabe o que era tentar replicar? Ia tentar ler a Bíblia para tirar a revelação também. Deixa eu ver se eu também tenho as minhas revelações agora.
E Jesus falou: vocês são legalistas. Vocês estão sentando diante de mim porque vocês reconheceram mesmo que de mim sai alguma coisa, e meu pai disse que eu sou a promessa na vida de vocês. Os profetas disseram, os que estão aqui entenderam, a multidão que está aqui entendeu isso. Até os fariseus que vêm, eles não são bobos, eles estão vendo que tem algo, mas eles estão tentando das minhas palavras arrancar alguma coisa. O nome disso é legalismo. Se eu cumprir, eu vou ter. Aí sabe o que ele faz? Ele prega de um jeito que as pessoas não entendem, elas não conseguem extrair nada. Sabe, os filhos de Seba, eles tentam imitar Paulo. Eles não tinham intimidade com Paulo. O cara fala: nem conheço vocês. O demônio fala: eu não conheço vocês. Vocês não têm intimidade com Paulo. Vocês ouviram Paulo pregando e estão repetindo o que Paulo fez, mas não têm intimidade com ele. Então no espiritual não acontece. Eu me desgasto andando atrás de Jesus por toda a Galileia, por todo lugar que ele vai, mas eu sento, ele prega, a hora que acaba a pregação eu levanto, saio, e com aquele monte de anotação no papel, na cabeça, onde for, e aquele monte de informação na mão, e que não vira nada. Porque sabe para quem que você come e fala assim: está salgado? Para quem é íntimo. Você vai na casa de alguém que você não tem intimidade e a comida está salgada, o que você fala para seus filhos ainda? Fica quieto. Não é? Você não digeriu aquela, você não desfrutou daquela comida, mas você não tem intimidade suficiente para falar: mas como é que faz isso aqui? Eu contei uma vez aqui, eu contei no corredor para alguém, que eu fui num cliente outro dia. O homem tem dinheiro e fomos comer. E chegou no restaurante, cadê o sal? Veio a salada e eu olho e não tem sal. Tem um tubo branco desse tamanho que é o saleiro. Eu olhei aquilo e estou olhando aquilo e falei: não sei como come esse negócio. Eu peguei aquele negócio e ele lá, e você pega assim, ele vê, e eu estou balançando aqui, não sai nada, e de repente eu devolvi, como quem tinha pego o sal, e estou ali comendo salada sem sal. De repente ele pega aquilo e faz assim, e sai sal. Eu falei: Aí passou uns 2 minutos, eu peguei e tirei sal. Eu ia comer uma comida sem sal, ia sair dali sem falar nada, porque eu não tinha intimidade para falar: me explica o que é essa comida que você está me dando. O que é isso aqui? Isso acontece para quem tem intimidade. A maioria das pessoas saíam, eu ouvi Jesus pregando, entenderam nada, não gerou nada. E Jesus faz isso de propósito, porque senão ele está ali alimentando aquele povo com lei de novo, com mais informação. E o que ele estava querendo dizer é: o reino eu tenho que colocar dentro de você, não vai ser aqui, tem que estar dentro. E dentro só acontece quando a noiva se abre, se rende para alguém colocar uma semente nela. Isso é íntimo. Isso não acontece no púlpito. No púlpito serve para juízo. O púlpito serve para: eu mandei, eu enviei, você não desfrutou, você não permitiu que entrasse, porque não havia intimidade. Porque a intimidade pressupõe temor. Então Jesus veio, saiu, e a maioria foi como: ele veio, era um profeta, morreu, não mudou nada na minha vida. Alguns receberam muita informação, mas não gera nada aqui. Eu não consigo fluir na mesma coisa, porque eu estou tentando lidar com todas as leis que já falou, tudo que escreveu. Eu tento driblar a lei, inclusive, e eu já estou entrando no de amanhã. Amém. Eu estava falando de princípio, né? Por que você existe? Qual o propósito da tua vida? E esquece sua resposta ensaiada: meu propósito de vida é ser pregador. Meu propósito. Qual é a essência da tua vida? Um dia chegam para Jesus e falam assim: Moisés deixou a gente se divorciar. Pega isso. Eles estavam falando sobre divórcio, sobre largar a mulher, sobre quebrar o laço de intimidade. E eles falam assim: Moisés permitiu que a gente continuasse sendo salvo, quebrando a intimidade. Jesus fala assim: no princípio não era assim.
Isso foi permitido na lei, e lei é em função de dureza de coração. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus era intimidade. Moisés permitiu que de alguma forma vocês pudessem ser salvos, quebrando intimidade. Isso se dá através da lei. Moisés nos deu uma lei que permitia isso. Fala, não foi assim no começo? Porque o princípio do homem não era salvação, era governo. Deus não fez o homem para ser salvo. Deus não criou o homem, deu Éden e falou, seja salvo. Ele falou, domine, governe. Esse é o propósito. E você pode fazer isso porque nós temos intimidade. O homem, quando perde a intimidade, pede para Moisés, dá uma forma da gente não perder a salvação e poder viver com a aliança quebrada. Ele fala, é lei. Sem intimidade, está aqui o que você tem que fazer. É isso que ocorre. Sem intimidade, o que eu preciso fazer aí? Dá uma lista para mim. E no meio de uma lei, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar driblar ela. Deus fala assim, não pisa na grama. Ah, não pisa. Ô Celso, corre lá e pega para mim. Você viu o que eu acabei de fazer? Pega para mim, Celso. Porque eu não tenho intimidade para entender o porquê não pise na grama. Eu sei ler a lei, e na lei não diz o Celso não pode pisar, diz eu não posso. Celso, pega lá. E se amanhã eu for corrigido por Deus, mas por que o Senhor está me acusando? Está escrito aqui, eu não pisei. O Senhor fala, não é disso que eu estou falando. Você não tem intimidade, não teve intimidade para entender o porquê do não pise, que era uma proteção a você. Você arrumou uma brecha na lei e está virando para mim falando, Moisés nos permitiu isso. Moisés deixou a gente pisar, desde que quem pisasse fosse o Celso e não eu. Você entende? Para isso eu não preciso de intimidade. Quem tem intimidade não precisa das leis escritas. Só que nós já ouvimos isso dezenas de vezes e já se tornou tão jargão na nossa boca. Mas e a aplicação? Por que essa aplicação não ocorre? Porque eu, na verdade, não desfruto de intimidade. Porque a intimidade agora acontece através da palavra dentro, e não ela do lado de fora. E dentro ela acontece na intimidade. Jesus separa e fala, para vocês eu ponho dentro, para vocês eu detalho. No geral, no púlpito eu tenho que dizer, olha, você que foge da cruz, é influenciado pelo inimigo, tal. Na intimidade eu digo, sai daqui, Satanás, você está querendo me arrancar do meu propósito, Celso? Falando que eu não tenho que ir? É aqui que ela se aplica em você, na intimidade. No púlpito é uma pregação que você vai escrever, afastar do propósito da cruz. Então eu só quero entender porque você foi feito, e a gente vai chegar nas mulheres. Eu tenho que ir no princípio. O princípio não é uma expressão, o princípio é Gênesis. Bereshit significa princípio. Então se você quer entender o princípio de todas as coisas, Gênesis de 1 a 50. No final de Gênesis 1 e 50, acabou ali, Gênesis de 1 a 50. Quando acaba aquilo ali, você podia resumir o Velho Testamento inteiro e mandar Jesus. O homem é criado, o homem cai, Deus gera uma nova descendência, esse povo se torna escravo por 400 anos e Deus manda um libertador. O que acontece no fim de Malaquias? 400 anos e um libertador. Está ali, está tudo ali. E o libertador deles veio Moisés. Então era para acabar em Moisés. E por que não acaba em Moisés? Porque o povo pega as leis e quer lidar com as leis do lado de fora, não quer deixá-las ali entrar. E como quer lidar aqui, aí eles começam a criar livro na Bíblia. Não foi Deus que criou a história toda, foi o homem quem criou toda a história. O homem que precisa de juiz, o homem que precisa de rei, o homem que precisa de tudo aquilo, de Babilônia. Deus não. Deus ia falar, acabou ali em Gênesis, eu mando o libertador e resolve a história. E depois de vocês irem dominar tudo, eu vou mandar Jesus, porque tem o sangue para ser derramado, tem a remissão. Mas o princípio está em Gênesis. Ali resume todo o plano da salvação. E o princípio do princípio? Está no princípio do princípio. Gênesis 1, 27. É 27, né? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
macho e fêmea os criou. O capítulo 1 de Gênesis inteiro fala da essência da criação. Ele não fala de forma, ele fala de essência. Ele fala que o sol, ele não fala do que o sol foi feito, ele fala do propósito do sol. Ele não explica como, ele só fala que quem criou o peixe foi a água, e por isso que eles estão ligados. Se você tira o peixe da água, ele morre. Ele começa a mostrar os propósitos daquelas coisas que foram geradas. No capítulo 2 ele mostra as mesmas coisas, só que ele começa a mostrar a forma. Então, se eu quero entender a essência dessa criação, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Então Deus criou um homem, e na essência ele era a imagem de Deus. Esse homem Deus criou em 2 gêneros, macho e fêmea. Os 2 foram criados aqui, e ele chama de um homem é composto de macho e fêmea. Isso é a essência do homem. Agora no capítulo 2 ele começa a mostrar a forma, como isso foi feito. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus detalha aqui a forma, como ele liberou 4 coisas sobre a vida do homem. Forma, do pó da terra ele forma. Depois de formado, ele sopra o Espírito sobre o homem. Depois do Espírito soprado no homem, ele prepara um ambiente para o homem. E nesse ambiente ele dá responsabilidades ao homem. Então essa é a forma de criação do homem. Ele dá o formato que o homem tem que ter, a aparência que ele tem que ter. Sopra o Espírito naquela aparência. Cria um lugar para esse homem e dá responsabilidades para ele. E dá alguns alertas depois. Não faça isso, não faça aquilo. Dá leis ao homem, modo de se conduzir. E se o homem foi criado macho e fêmea, então o processo para a mulher é o mesmo. Mas na forma ele começa a detalhar em que momento ele criou cada um deles. Na essência ele diz a mesma coisa os 2. Mas na forma ele começa a mostrar que tem propósitos diferentes. Em que momentos foram criados e por que foram criados. É como a gente pegar esse lugar aqui. Na essência a gente diria assim: esse lugar foi criado por Deus para cuidar de pessoas. Essência. A forma, Deus entregou o lugar. Deus deu ferramentas para se arrancar o mato do lugar. Deus deu condições de colocar ventilador no lugar. Deus deu forro. Você vai detalhando e na forma você consegue entender as prioridades, as motivações no formato. Mas na essência, a essência Deus deu um lugar para cuidar das pessoas. Assim é a criação do homem. Na essência, os 2 têm um propósito. E Deus não chama de homem e mulher, Ele chama de macho e fêmea debaixo de homem. A palavra homem na Bíblia, em todo esse pedaço de Gênesis que você vai ler, a palavra homem, toda vez que você achar escrito, é Adão. Não é o nome de Adão. Então quando você lê em alguns lugares, na minha Bíblia, na minha tradução, capítulo 2, a partir do 15, aparece a primeira vez o nome Adão. Mas é o mesmo original, Adão. Então em todo lugar onde você lê o nome Adão, é homem. Sempre. Então quando fala Deus criou o homem, Ele criou os 2.
Mas na forma a Bíblia começa a detalhar. Como é esse processo? Como Deus chegou à forma homem e mulher? Dois, um do lado do outro. Como é que Deus fez isso? E aqui no capítulo 2 ele começa a detalhar isso. Então no homem ele fez essas coisas. Deu forma, soprou espírito, ambiente, responsabilidades e leis. E Deus libera isso para Adão. E Adão começa a viver. E a gente não sabe por quanto tempo ele teve. Eu vou falar paz, mas é brincadeira. Só que aí no versículo 18, Deus olha e fala assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou que lhe assista, que lhe ajude. Por que a mulher foi feita então? Deus disse. Por que a mulher foi feita? Porque o homem precisa de companhia. E é difícil, eu estava escrevendo isso, eu falei, Deus, tem mulher que voa no meu pescoço em alguns lugares, você falar um negócio desse. Mas sabe por que é difícil para você entender? Porque você encarnou a tua vida natural de uma forma tão grande, sem entender o espiritual, que você briga para defender os acessórios, a forma que Deus te deu. Porque no céu você não era homem ou mulher. E não tenta entender isso na cabeça de Deus, porque é difícil você desvincular o seu gênero, a sua personalidade, e dizer isso não faz parte de mim. Eu não sei como vai ser no céu. Porque quando Deus olha, Ele não fala assim, fiz o homem e a mulher um pouco menor do que o homem. Ele falou, fiz o homem em dois gêneros diferentes que se completam. Fisicamente, na alma, eles se completam, o corpo se complementa. E eu fiz porque eu precisava dos dois. Só que ele começa a explicar pra gente, ó, o capítulo 2 ele explicando, deixa eu explicar por que eu fiz os dois junto lá. Não era bom o homem ser sozinho, não era bom eu criar um gênero só. Porque senão não quer dizer que as mulheres não existiriam, quer dizer que Adriana seria Adriano. Deus teria mandado ela em gênero masculino, mas ele fala não. É necessário que se complementem, porque eles vão representar algo na terra. Então ele olha, e lógico que não é assim, mas é como se ele olhasse e falasse assim, Antônio, você vai como homem, você vai como mulher, tá bom? Vai lá. E ele define isso, e libera vocês para virem, vocês desfrutam naquilo que ele escolheu te colocar. Da mesma forma que ele vira para um e fala, você vai para Nova York, pregar na sei lá onde, e você não, você vai para Mecuse. E onde é que está o problema? Em Deus? Não, está em eu não descobrir o valor do que Ele pôs em mim, e não achar que é menor ou maior. Em que lugar Deus disse, sujeite-se a Ele? Lá na frente, a gente vai chegar lá. Mas no princípio, não era assim. Do princípio se completa. Olha, eu estou te fazendo, mas entenda, eu estou te fazendo porque ele precisa de ajuda. Porque senão eu te faria igual a ele, e você também ia andar independente. Mas como ele é um coitado, ele não vai conseguir fazer sozinho, ele precisa de você para ajudar ele. Você entendeu? Entendi. Então vai junto. Vou fazer uma que lhe assista, que possa ajudá-lo, que possa fazer companhia para aquilo que eu tenho para ele fazer. Então o propósito é assistir, fazer companhia para ele, não para Deus, para ele. Capítulo 19, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe para Adão, ou para o homem, para esse ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus fez um monte de bicho, um monte de animais, mandou a terra fazer, trouxe para Adão e falou, Tó, dá nome para eles, exerce o domínio que eu te dei, pratica o que eu falei para você fazer. Você entende o prazer do Pai de fazer isso? De fazer tudo e falar, vai, manifesta tudo que eu acabei de falar, você vai dominar, você vai fazer, faz aí, Adão. E Deus fica assistindo, Adão dá nome para as coisas, e ele começa a inventar nome para todas as coisas. E de repente Adão começa a olhar boi e vaca, cabrito e cabrita, e aí ele olha e fala, eu não tenho. E no final Deus diz assim,
Versículo 20: Adão pôs os nomes a todo animal, todo gado, as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Não é que Deus falou, vê se você acha uma aí no meio que te agrade. E depois não achou, Deus fez. Deus estava mostrando para ele a forma com que aquilo tinha que ser feito. Aquilo não era feito por Deus. O que Deus estava falando, tudo que eu criei, eu coloquei diante de você agora. Você viu que não tem debaixo do que eu criei algo para você? Não se encontrou no meio do que eu criei algo que tivesse a sua altura. Ele está explicando por que teve que fazer da forma que fez. Entenda como Deus é didático com você. Gasta um capítulo só para explicar. E ele continua: Então Deus fez Adão dormir. Caiu um sono pesado sobre Adão. Esse adormeceu. Deus tirou das suas costelas, colocou carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Quem formou a mulher? Deus. Qual era a base da formação? O homem. Você não forma ela. É Deus que forma. Mas é do que você é que Ele vai formar. É da sua parte que Ele vai formar. Esse pelo menos era o princípio. E disse Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Qual que era o nome dessa mulher? Eva? Não. Qual era o nome dela? Varoa. Por quê? Porque ela saiu de mim. Se ela saiu de mim e eu sou varão, ela é varoa. Eu sou homem, ela é mulher. Por quê? Porque a essência da formação dela está dando nome para ela. Deus libera para Adão dar o nome para sua mulher. Deus não dá o nome para a mulher. É Ele quem dá. Baseado na essência da formação dela. Se ela saiu do homem, ela também é homem do gênero feminino. É isso que Adão está falando. Porque estava debaixo dele liberar o propósito da vida dela. Porque foi para isso que ela veio. Ela não veio para ser feliz. Ela veio para encontrar felicidade e cumprir o propósito que Deus deu a ela. E qual é o propósito que Deus deu a ela? Ser minha ajudadora. Por quê? Porque eu não posso fazer sozinho. Não esqueça isso. Qualquer coisa que você quiser viver, você pode viver porque Deus deixou você viver no seu livre-arbítrio. Mas não porque a Bíblia quer que você seja feliz. Mas eu tenho direito de ser feliz. O dia que você me mostrar, eu vou adorar, porque eu vou diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor disse que eu ia ser feliz e eu vou gostar disso. Aí um dia eu vou falar com Paulo: Paulo, você falou lá que aprendeu a ser feliz, aprendeu de bobo, porque estava escrito que você podia ser do jeito que você quisesse. Felicidade é aprendizado, não tem nada a ver com satisfação. Então vocês entenderam porque Eva foi feita, qual o processo, motivo, forma, de onde veio o nome, quem deu o nome. Até aqui perfeito. Aí acontece algo. Eva resolve começar a liderar o propósito dela. Eva nunca ouviu Deus. E ponha um parênteses nesse nunca ouviu Deus. Eu não estou querendo dizer que ela nunca ouviu a voz de Deus, que ela nunca conversou com Deus. Mas ela não recebeu de Deus ambiente, propósito, responsabilidades e leis. Quem recebeu isso foi Adão. Ela partilha disso, porque Adão tem isso e ela veio para viver no mesmo lugar. Então de repente aparece Satanás diante da Eva. E a pergunta do diabo para Eva, vamos ler lá, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E aí continua a conversa. Repara numa coisa, ela vai perguntar para Eva: foi isso que Deus disse? Deus disse isso para Eva? Não. Como é que ela sabia disso? Adão falou. Ela começa a entrar e debater com Satanás de algo que Deus não falou para ela, não era departamento dela.
A conversa já tinha que acabar e foi assim que Deus disse: ó, deixa eu te falar, ele não falou comigo. Isso é o que foi dado do meu marido, fala com ele. Mas ela não só entra numa conversa, como ela já está ali discutindo, porque agora eu estou do lado dele, a gente tem aqui, ó, nós dois aqui, então vamos discutir aqui o negócio, porque eu compartilho, eu ajudo a pagar as contas aqui em casa. Então a hora que o síndico veio aqui em casa falar de um negócio, eu estou conversando com o síndico, eu também estou na casa aqui, a gente é parceiro. Ela não recebeu isso de Deus, ela recebeu isso do marido, mas ela começa a entrar já em níveis que não era pecado. O que ela fez até aqui não era pecado, mas ela começa a entrar numa negociação de propósito que não era dela. E você pode aplicar isso na igreja, a igreja que recebe dons, e de repente individualmente a gente está negociando o ministério, ou falando em nome do ministério, falando em nome da igreja, e aqui estou falando da igreja de Cristo também, de algo que Deus fala: para, eu não te dei isso, isso não foi entregue para você. Você recebeu a informação, você recebeu a atribuição, você recebeu forma, você recebeu o ambiente, mas na essência isso não é teu. Como é que você está falando em nome disso? E da mesma forma que você não recebeu isso, você não recebeu capacitação para lidar com isso. Por isso que a pena sobre a mulher, depois a consequência sobre a mulher é: seja sujeita a ele agora. Não fala mais se ele não mandar você falar. E eu já disse isso uma vez, não é pena, não é porque você errou, você vai pagar um preço, é proteção ao propósito. Porque Eva começa a falar e liberar sobre o mundo espiritual ali agora, como cabeça, e através dela Satanás consegue chegar em Adão. Satanás não vai em Adão porque ele sabe que não ia conseguir tocar, ele vai nela porque ela tinha acesso a ele, e ela permite que o acesso a ele seja aberto para outros, pelo desejo que ela tinha de conhecimento, de saciar sua carne. Ela viu que era desejável aos olhos, que era desejável à carne, desejável para dar entendimento. Suas vontades ainda estavam ali, e ela usa de um lugar de acesso e de intimidade que ela tinha para começar a negociar o governo de um lugar que não era dela. Embora ela foi colocada ali, recebeu a mesma natureza que ele, recebeu dons, recebeu talentos, mas para ajudá-lo e não para falar em nome dele. E ela consegue de alguma forma chegar. Eu não acredito que Eva chegou ali e falou assim: Adão, come. E ele falou: tá bom. Eu imagino essa mãe na cabeça dele, dia e noite, noite e dia, na cabeça de Adão. Come, tem que comer, vamos comer, vamos comer. Come, que eu também já comi, eu vou me ferrar sozinho. Come, Adão, come, Adão. E Adão cede. E pronto, a desgraça entrou na humanidade, porque não se entendeu a forma e o propósito pelo qual foi criado. Porque Satanás, a primeira coisa que ele faz é chegar para ela e começar a valorizar ela. Eu sei que você é boa também, você também foi feita, pô, vamos conversar aqui. E ela se sente valorizada. Ó, pela primeira vez estão me chamando por líder de ministério agora. E aí ela começa a falar em nome do ministério do marido dela. Ninguém nunca valorizou aquilo. Ela não dava nome nem para formiga, ela não deu nome para ninguém. Nem o nome dela ela escolheu, foi ele que deu. E agora alguém chega e começa a bater papo com ela. Alguém dá ouvido para essa mulher. Só que ele não vem querendo saber dela, ele vem querendo saber do que Deus tinha falado para o marido dela. E a hora dela falou: isso não é comigo, é com ele. Mas não, ela começa a conversar, falar em nome de algo que não estava debaixo. E ela só faz isso porque ela tem um problema na autoestima. Ela tem desejos que não estão submetidos ao propósito
Entenda que até aqui Deus não tinha dito nada de seja sujeito a teu marido, nada disso existia. Era só cada um tem um papel, cada um cumpre um papel. E isso não mudou depois da queda, mas até ali não tinha ordem de submissão. E mesmo assim, ela se abre para alguém que não tinha acesso ali, e usa da intimidade para corromper a tudo. Vamos continuar lendo o texto, capítulo, deixa eu ver onde está isso, capítulo 3, versículo 20. O homem cai e Deus começa a liberar as consequências sobre a vida dele. E Deus libera a consequência nos três: no homem, na mulher e no Satanás, e até na cobra. Na verdade, os quatro, né? E aí Adão, ele ouve assim de Deus. Olha o versículo 19, o versículo 17. E a Adão disse: porque deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. Essa hora que ele fala, lascou, acabou. Lê esse texto de uma vez, para ver o peso desse texto. E depois que você para analisar, você vê que é consequência só, mas é uma carga de peso que é lançada em cima dele. E aí esse homem começa a manifestar algo que depois você vai ver em Caim. Ele já assimilou aí, agora eu vou trabalhar muito. O peso do trabalho agora vai ser pesado. E aí ele começa a fazer o que muitos pastores fazem. Versículo 20. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Uai, mas ele já não tinha dado nome para ela lá atrás? O nome lá atrás era o quê? Varoa. Por que é varoa? Porque foi feita do varão. Por causa da essência, eu atribuo o nome dela. Agora ele fala, não, seu nome vai ser Eva, porque ela vai ser mãe de todos os viventes. Agora ele muda, e ele atribui o nome dela em cima de propósito, e não mais de essência. Agora ele já começa a chamar ela e atribuir em cima dela, não pelo que ela é, mas pelo que ela vai fazer. E por isso que você vê depois Caim, o filho dela nascendo e matando o outro, porque o que ele fez não foi aceito. E Adão é o primeiro a começar a lançar peso em cima de mulheres, para que gerem, para dar valor a ele. Ele é o primeiro pastor a virar para a igreja e começar a falar, e produzam, para que alivie um pouco do meu peso. Então gere filhos, para que esse peso de trabalho me seja aliviado. E sabe quando ele faz isso? Quando a intimidade dele com Deus é rompida. Ele começa a jogar em cima dela, trabalhe, alivie o meu fardo, alivie o meu peso. Todo líder com intimidade rompida vai começar a gerar peso em cima do rebanho, para que gere para ele alívio do trabalho. Então ele é responsável, e ele tinha autoridade para isso, por mudar o nome. Olha o versículo seguinte, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a Eva túnicas de pele. É isso? O que está escrito aí? E fez o Senhor Deus a Adão e a quem? Não é Eva, sua mulher. Deus olha e fala assim, eu não sei do que você vai chamar ela, para mim ela continua sendo varoa. Para mim ela continua sendo alguém que compartilha da tua essência. Mas aqui Adão começa a jogar em cima dela peso de trabalho. Adão convida Jezabel para participar da história da Bíblia agora. É ele quem convida ela. Porque se eu trabalho, eu mereço salário e eu mereço ser reconhecida. E aí continua o texto, capítulo 4.
Até aqui, Deus cria homem, macho e fêmea. Isso era na essência. Na forma, Deus cria Adão, homem e mulher. E Adão significa homem, homem e mulher. Adão, quando sai, estabelece homem e Eva. Adão define que vai ser assim. E logo de cara você vê essa mulher trabalhando. Quem é que deu nome para todas as coisas? Adão. Capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Quem é que deu nome para Caim? Ela. Porque agora ela começa a trabalhar. E no fruto do trabalho dela, ela começa a estabelecer nome, e nome fala do propósito. Ela é quem começa a definir isso agora, começa a dar nome para os filhos. Caim significa aquisição, posse. Logo em seguida ela tem Abel. E quem é que dá nome para Abel? Ela. Qual é o nome de Abel? Vaidade. Ela começa, e o filho dela reproduz exatamente o que o pai tinha passado para ela. Vou trabalhar. E quando eu não sou reconhecido pelo meu trabalho, eu ainda mato quem está estragando meus planos. Porque agora está na mão dela. Desde que você gere filhos para mim, faz o que quiser aí. Pô, mas tem gente morrendo dentro da igreja, gerando. Que gere, que produza. Meu peso está sendo aliviado. E aí acontece a morte dos dois. Vocês conhecem toda a história. Olha o final do capítulo 4, versículo 25. Na verdade, quando você lê toda a descendência de Caim, que vem antes desse texto que a gente vai ler, com exceção de um deles, todos os filhos que nasceram tiveram o nome dado pelas mães. Todos. E isso vem lá de Caim, lá de Eva, que recebeu o nome em função de propósito do marido. O propósito de Deus, na essência, ele nunca vai te ser dado pelo propósito do trabalho, mas pela essência. Na lei, Deus nos chamava e atribuía aos homens pelo propósito. Pelo que eu tenho que fazer, eu sou pago. Pelo quanto eu cumpro a lei, eu recebo. Pelas minhas obras. E aí Deus fala: não, tem que ser pela essência. Por isso que eu tenho que colocar ele dentro de você agora. Então não é pelo que você faz que agora você é justificado, é pelo que você é. O que você faz garante salvação, isso é lei. O que você é estabelece reino. Porque o poder é manifesto através do que você é e não do que você faz. Na verdade, o poder é manifesto, a intensidade de poder é à medida que você deixa de ser. Porque Jesus se entrega e morre, morte de cruz, e é humilhado, aquela coisa toda, que ele recebe o nome que está acima de todo nome. O poder é manifesto pelo que eu deixo de ser. Por abandonar quem eu sou. E todo o período da lei são homens recebendo nomes em função de propósitos. Porque os homens são levantados para cumprir propósitos, todos eles, profetas, todos. E não quer dizer que eles não tinham essência, mas na forma da lei era pelo propósito. Em Jesus, Deus diz: não, é pela essência. Ele vai chamar Jesus porque ele vai ser o Salvador, ele tem um propósito. Mas quem nascer no reino vai nascer porque ele vai nascer dentro de você agora, porque o Espírito vai nascer dentro. E depois que o Espírito nascer, ele fala: ó, fica em Jerusalém até que venha o Espírito. E depois que o Espírito vier, vocês não vão precisar que ensine mais nada, porque o Espírito vai ensinar todas as coisas. O teu nome não vai mais definir o teu propósito. O que vai vir de dentro de você vai te ensinar o que fazer. Você vai voltar a ser homem. O propósito volta para o lado de dentro. Mas essas mulheres todas começam a dar nome para os filhos, para aliviar o peso do pai. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome de Sete. Ela deu o nome de Sete também, porque disse ela: Deus me deu outra semente,
no lugar dele. É ela de novo quem dá nome. E Deus considera Sete agora como o primeiro filho da descendência de Adão. É como se Deus matasse, vai para o capítulo 5, é como se Deus apagasse aquela descendência de Caim e Abel, e ele começa de novo. Só que para ele começar a contar a descendência, Deuteronômio 22, eu acho, eu não anotei, mas está lá na Bíblia, Deuteronômio 23, Deuteronômio 23 diz assim, que nenhum bastardo se assentará na congregação do Senhor, até a sua 10ª geração. Então, quando Deus resolve levantar outra descendência, o que era um bastardo? Um filho que não tinha paternidade reconhecida. Caim e Abel, bastardos. Quem estava dando descendência para eles não era Adão, era ela. Então, em 7, começa a se contar a descendência de Adão. Capítulo 5. Esse é o livro das gerações de Adão. Num dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. É como se Deus falasse, vamos apagar lá atrás, deixa eu começar a contar de novo. No dia que eu fiz todas as coisas, eu fiz o homem, macho e fêmea eu criei eles. Ele começa a repetir. E chamou o seu nome Adão, chamou o seu nome homem, no dia em que foram criados. E aí Deus começa a dizer que de alguma forma Adão assumiu Sete, arrancou da mãe. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Quem deu o nome para Sete? Ele. Lá a Bíblia diz que foi ela que deu, e a Bíblia não está se contradizendo. O que a Bíblia está dizendo é, apesar dela ter falado Sete, estabelecido aquilo, ele assumiu e começou a dar para o menino. E aí você conta 10 gerações, e nessas 10 gerações de todo o capítulo 5, você vai ver homens dando nome para os filhos, homem liberando propósitos em cima dos filhos, até que lá na frente Lameque, acho que Lameque, pai de Caim, libera o nome de Noé, aliás, e libera o nome sobre Noé, e Noé amaldiçoou o filho, e acontece tudo aquilo, e começa a contar de novo, e mais 10 de Noé até Abraão, e quando chega em Abraão, acontece algo. Gênesis 20, quanto? Deixa eu ver aqui. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E ela concebeu Sara, e deu para quem? Para Abraão, um filho na sua velhice. Deus está dizendo assim, é por isso que ele é pai da descendência, porque ela gera num propósito que ela tinha com ele. Ela pega o filho e fala, Tó, faz o que quiser com ele. Meu propósito era gerar um filho para a tua descendência, e ela dá para ele. E chamou Abraão o nome do seu filho, Isaque. Ela faz o que Eva não fez, e nele Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabe o que acontece com Sara depois que ela gera Isaque? E estabelece o menino? Ela morre. Por que ela morre? Acabou o propósito. E Deus fala, volta para cá. Deus alivia a vida dela, fala, volta agora não tem mais o que você fazer aí, volta para casa. E a gente vê como perda a morte, e não que não doa, porque a gente vive na carne e dói. Mas para alguém que está no Espírito, como é Deus, ele falou, estou te aliviando do trabalho, eu estou ligando para você onde você está lá e falando, pode voltar para casa. Pensou que tinha que ligar? Aí você vai falar, não vou não, agora eu não volto. Porque é isso que Deus faz com Sara. Você cumpriu, filha, pode vir. Serva boa e fiel, entra no gozo. Você padeceu a vida inteira, Sara, andou atrás desse doido, para cima e para baixo, para lá e para cá. Esse homem te expôs, te colocou para ser o rei, poder abusar de você se quisesse, um monte de coisa errada. Tudo por causa dessa criança. A hora que nasce, você tira e fala, leva para ele lá, ver o que ele quer fazer com a criança.
E esse doido ainda tenta matar o menino depois, ele falou que Deus falou que era para matar ele. Ela tem que arrumar o que Eva não fez. Não está só nela, está em Adão. Está em Adão, que quando começa a ser atacado e vê que o peso ia ficar grande em cima dele, ele começa a jogar em cima dela um peso que nem Deus deu para ele. Deus não muda o nome de Adão. Deus continua chamando Adão de homem, porque Deus está falando: eu continuo lidando com você pela sua essência. Mas a primeira coisa que você fez, Adão, é correr atrás da árvore para tentar se vestir para vir diante de mim. A primeira coisa que você faz é tentar trazer justificativos na minha presença. E eu falo: arranca isso, sou eu que te justifico, e você já vai dar um nome para ela. Mas Deus olha e continua chamando de varão e varoa. Cria coisas para proteger, você agora vai se submeter a Ele. Porque é uma igreja que não quer completar Cristo, então ela precisa colocá-lo como cabeça. Porque enquanto Deus deixou livre para que ela andasse, ouvisse por conta própria, ela só pela essência não se submete. Então eu coloco lei, obedeça. Pela essência, ela usa a abertura que ela tem e o lugar que ela tem para falar em nome dele. E Deus fala: não, isso vai acabar. Obedeça, porque agora é lei. E lei, quando não é obedecida, é juízo. Ela desonrou Adão. Antes de tudo, ela desonrou Adão. Tomou o lugar dele, mesmo que de forma sutil. E amanhã a gente vai falar muito sobre honra. O que é honra? Honra não tem a ver com lei. Você pode desonrar muito uma pessoa e ser obediente. O problema é que geração após geração, por influência do mundo, influência de Satanás, nós temos sido roubados de ensinos dos nossos pais sobre o que é honra. Num dia que teu pai e tua mãe, e a minha mãe permitiu isso, permitiu que você deixasse de chamar ele de senhor ou de senhora, ele te roubou de um ensino que era para proteção. Porque você não tem coragem de chamar alguém de senhor e xingar logo em seguida. Você não consegue. No dia que ele começou a quebrar o véu da cabana, da porta, e fala: isso aqui está aberto, entra e sai a hora que quiser, e de repente me vê um monte de vezes, ele começou a te expor. E quem foi maldito pelo resto da vida foi a descendência de Noé? A descendência de Noé foi maldita? Não. Noé ainda está nos heróis da fé lá na frente. O filho que entrou, esse foi maldito, e todos os seus filhos amaldiçoados. Mas foi o pai que bebeu, sim. Um pai que se embriaga e começa a quebrar limites que tinham que ser passados para o filho. Gera uma maldição na descendência dos filhos, não na dele. A dele, ele continua vivendo pelas obras dele, pelo que ele faz. Mandamentos são proteção. Quando Deus coloca lá o terceiro mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. No meio de 10, Deus bota esse. Será que você não parou para pensar ainda? Que importância tão grande que tem isso para Deus colocar no meio dos 10. Tem 613. No meio dos 10 principais, ele bota esse logo no começo. Os 5 primeiros mandamentos dos 10 tem a ver na sua relação com Deus. Os outros 5 na relação com o homem. Leia lá. E ele coloca no da relação com Deus: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Isso não tem a ver com viver muito, tem a ver com desfrutar dos dias. Por que ele bota isso ali? Para te proteger. Filho, faz isso, porque isso vai te proteger de entrar em lugares que vão gerar maldição sobre tua vida. É como se ele virasse para cão, eu não lembro o nome daqueles meninos, os 3 meninos de Noé lá. Deus virasse para os 3 e falasse: honra ele, porque aí tua vida vai bem. Mas e se ele bagunçar? É outra coisa. Mas ele pode ser um bagunceiro, beberrão. Se você desonrá-lo, você não tem justificativa.
Porque ele na tua vida é Deus. É Deus virando para Moisés e fala: vai, você vai como Deus sobre eles. E leva o teu irmão como profeta, já que você não quer falar sozinho. Então quando alguém desonra Moisés, Deus fala: lepra. Eu falo: vocês não entenderam? A figura dele, não é ele. Ah, mas Moisés casou com a mulher lá, trouxe a mulata para cá. Você não entendeu. Com Moisés ele doeu. Você não tem nada a ver com isso, minha filha. E a lepra em cima da menina que vai para fora do arraial. Proteção. Se Eva fizesse o que Sara fazia, ela não tinha caído. Sabe o que Sara fazia? Ela virava para Abraão e falava: meu Senhor. É isso que Eva fazia. É isso que Sara fazia. Por isso que ela conseguia pegar um menino e dar, ela leva para ele. Porque ela colocava Abraão no lugar dele. É para proteção. Sabe o que me impede de honrar, de dar honra? Idolatria. Porque para eu entregar, eu tenho que arrancar de mim. Para eu colocar alguém acima, eu tenho que me colocar embaixo. Para lavar os pés de alguém, eu tenho que me abaixar diante dele. Por isso dói tanto dentro da gente conseguir fazer. Agora você não faz isso porque alguém liga ou não liga, porque preocupa, não preocupa, porque é importante. Você faz isso porque Deus falou. E se Deus falou, tem importância. Se Deus falou que isso prolonga os dias, é porque prolonga. Se Deus falou: obedeça teu marido, não é porque Deus não gosta de você. Não é porque Deus resolveu fazer que as mulheres têm que pagar. Não, é porque Ele está falando: tem um negócio nisso, minha filha. Eu não posso nem transformá-lo, porque ele não pode te ver aí dentro. Como é que você vem pedir para eu transformar ele, se você não me deixa transformar? Você já corrompe o mandamento dentro da tua casa e está pedindo para eu transformá-lo? Se ponha na posição. Não tem coisa mais difícil do que você comandar sem que cada um fique na sua posição. É impossível, você fica louco. Se um sai, o outro sai para cobrir o daquele que saiu. Virou bagunça. Não, mas eu saí porque o outro fica no teu lugar, porque eu tenho um problema só para resolver. Quando você sai do seu, eu tenho dois, e o outro ainda fala que você ocupou o lugar dele. Você consegue ver isso em situações pequenas na tua vida? Você imagina isso para Deus, olhando para o mundo? Não, mas eu fui porque o pai é um doido que não cuida e não sei o quê. E se eu não pegar o lugar dele, aí vai Deus falando: eu não posso. Porque às vezes eu quero que ele veja o buraco que ele está deixando, mas você não deixa ele ver. Porque você não faz o seu e sai do seu para fazer o dele. E no fim eu saio e falo: deem nome a vocês. Ele te chama de Eva porque você trabalha para ele. E aí ele deixa você dar nome para os filhos e propósito para os filhos. E deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você não tem autoridade espiritual e nem capacidade para dar destino para filho. Entende isso? Por melhor mãe que você seja, não existe legalidade no mundo espiritual para você dar destino para os filhos. Você não dá. Moralmente você pode conseguir ensinar coisas para ele. Você pode dar uma boa faculdade, você pode fazer qualquer coisa. Espiritualmente ele é bastardo, porque é o pai quem faz isso. E o que eu faço então, se o meu marido se comporte como uma viúva? Coloca no Senhor a esperança. Honra o teu marido. E fala: Senhor, dele não vai sair, eu já sei. Põe na mão do profeta. Está aí o filho que eu gerei. É engraçado que o pai de Samuel, você vê ele muito pouco na história. Eu não sei se esse homem era tão crente ou pouco crente, mas é ela. Ela vê que o marido ama ela, mas tem aquelas mulheres que tiram sarro dela, outra mulher, e aquela bagunça dentro de casa, dela sendo desonrada toda hora. E quando ela recebe o menino, ela não usa o menino como barganha, para me ame agora, vou arrumar a situação da minha casa com esse filho. Ela fala: o filho das outras é mais velho que o meu, ele é primogênito. E a Bíblia diz que ainda que fosse concubina, o mais velho recebe a herança.
A diferença de Agar é que ela era escrava. Então ela sabia, meu filho está no meio dessa bagunça toda, aquelas mulheres lá gerando filho para o meu marido, Eucana, né? Está gerando filho para ele, e eles vão assumir, está tudo errado. O que eu faço, Deus? Meu marido é um mole, um frouxo que não resolve a situação. Eu vou entregar na mão do profeta, como eu faria se eu fosse viúva. E o Senhor dá um destino para Samuel, como o maior profeta do Velho Testamento. Como o homem que estabelece a escola de profetas, o homem que faz transição de juízes para reis. Porque ela não sai do lugar dela. Porque um profeta caído e corrompido vira e chama ela de bêbada. E ela não vira e fala, em nome de Jesus, seu endemoniado. Ela fala, meu Senhor, não tenha a tua serva por embriagada. Ela chama o endemoniado de meu Senhor. Porque aos olhos dela podia ser um endemoniado. Você entende? Ela não sai do lugar dela. Só que ela só é capaz de fazer isso se ela entender o valor do lugar dela. Porque o que Satanás tenta fazer durante a vida toda, ele não precisa fazer muita coisa. Ele precisa falar assim para você, tá achando que é mais do que você. Porque para entregar a honra, você precisa ter toda a tua identidade formada na essência e não no propósito. Jesus sabia quem ele era e por isso ele podia entregar o corpo dele, baseado no que ele era. Porque baseado no que veio fazer, as pessoas vinham oferecer, vamos estabelecer reino, vamos construir. Eu não me movo na forma, eu me movo na essência. Você só vai conseguir estabelecer se você se mover na essência e não na forma. Se você conseguir aceitar senhores sobre tua vida e não gente que vem trazer lei. Se você conseguir receber Moisés como Deus e não com alguém falando, vai, dá o livro aí, o que eu tenho que fazer? Isso aqui. Porque senão, pode ser na graça, pode ser com Jesus, pode ser reino de Deus, você vai ficar recebendo parábola. Tá, não vai entender nada, vai mudar nada, vai gerar nada, vai ficar como um papagaio repetindo e não gera nada. Porque quem se dispõe é você a moldar a tua intimidade. Isso é uma disposição sua de continuar apresentando vestes limpas diante de mim, de quem quer que seja. Estou fazendo, explicando por que não estou fazendo. E Jesus está olhando e falando, tá bom. O jovem rico, não fez porque tinha muita coisa. Jesus, tá bom. O outro porque ia ser humilhado, meu pai vai ser enterrado. Tá bom, tudo bem, fique em paz. Eu vim como porta, eu não vim como lei em cima de vocês, não. Não se preocupe que eu não vim trazer um monte de lei para vocês, não. Fiquem em paz, não precisa me explicar. Fiquem à vontade. Senhor, como eu faço para herdar? Como eu faço para... Não seja, não faça. Seja. Porque se você for, o Pai vai fazer. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E a palavra dEle pediu para você ser algumas coisas. Se você for, Ele vai cumprir a palavra, porque a palavra dEle não muda. E é o que te garante que se você for, vai dar certo. Que não é pelo nome que você recebeu, é pela essência que você tem ou não tem. E essência se adquire na intimidade. E a intimidade é para aqueles que temem. Isaías 60 e alguma coisa, 66. Fala para esse homem, eu vou ler o texto. Isaías 66, alguma coisa, deixa eu achar aqui. Versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Agora é o segredo.
para o pobre e abatido de espírito, e que treme debaixo da minha palavra. Sabe o que é isso? Temor, honra. E eu vou parar aqui, gente. Vou fazer um fim para isso não, porque senão amanhã não vai ter que vir aqui mais. E amanhã a gente fala sobre honra. Mas, gente, chega uma hora em que a voz do Senhor, ela está no deserto. Ela não está mais batendo na tua porta. Mude. Deus vai e fala: quem quiser vem. E quando você chega agora, a palavra é mais dura do que era. A palavra de João Batista era mais pesada, mais agressiva. Porque a palavra antes para eles era cumpra a lei, agora é morra. Vocês entenderam que pela obediência não consegue? Agora tem que morrer. Isso era o que João Batista estava dizendo. E João Batista aparece depois do último, que vinha falando só sobre uma coisa: vocês me desonram. Vocês obedecem diante de mim, mas estão... Isso é só para dizer que está cumprindo. É a história do presente. Você me dá um presente, querido, de uma loja cara. E eu cheguei na loja e vi que nem tem mais, que era de uma banca de R$ 9,90 que tinha lá. A questão não é o valor, é você querer apresentar algo que não é honra, é para dizer que estou fazendo. Deus fala: não precisa fazer, eu não pedi para fazer. Mas não desonre, porque isso quebra princípios e fecha a porta de desfrute para vocês. E você não morre, você é salvo. O que a honra faz é fazer com que os dias sejam prolongados, mas eles continuam existindo. Pesados às vezes, cansados. Vamos orar aqui, vamos parar aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude na intimidade a Te entender, a Te compreender e a andar em cima disso. A romper com a dificuldade que nós temos, Senhor, de praticar coisas que nós não recebemos dos nossos pais, Deus. A andar em cima de princípios que Te aguardam e que foram perdidos, Pai. Que nós possamos ser referenciais nessa terra, mas para isso a gente tem que arrumar tudo, Deus. Temos que voltar ao princípio. Temos que voltar na forma como o Senhor planejou no Éden, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.